eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo mesmo sozinho e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou bem, estou feliz com a mudança de tempo, de temperatura em São Paulo, até choveu um pouquinho, o país realmente está precisando disso e embora tenha tido essa mudança de temperatura, a gente precisa continuar cuidando da hidratação, então você tem tomado água, chazinhos ao longo do dia. Não esqueça dessa parte que é bem importante. E eu tenho, desde a semana passada, eu venho tentando mudar alguns hábitos pós-férias. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E falando em mudança de hábito, se você ouve essas palavras, tua respiração muda, você fica mais nervoso, mais nervosa. Então percebe se a tua respiração mudou só com esse tema, que algumas pessoas ficam bem tensas quando a gente fala em mudanças de hábito. Observa como que está a tua respiração agora. E para começar, a gente vai inspirar profundamente e soltar o ar de uma vez. Faça isso quantas vezes você achar necessário, relaxando os ombros, relaxando o rosto. E aí então começa aquela respiração longa, inspira demorado, expira mais demorado ainda. E deixa a respiração suave, vai deixando uma respiração sem som, embora ela seja longa, é uma respiração silenciosa. E vamos começar nosso papo, porque hoje é quarta, é dia de YogaCast. Tomamos decisões inconscientes, sem a necessidade de pensar em o que nos levou a fazer aquilo. Começa com uma escolha e se torna um padrão inconsciente. O hábito de dirigir é um bom exemplo. No começo é uma tensão, depois a gente nem lembra como chegou em casa, de tão automático que fica o freia e o acelera. Tem estudo que diz que 40% das nossas ações diárias são hábitos, não são decisões reais. O autor Charles Duhigg, do O Poder do Hábito, diz que cada hábito tem 3 componentes: gatilho, rotina e recompensa. O que te leva a tal hábito? O autor dá um exemplo de que ele comia um biscoito de chocolate toda tarde. E por que ele fazia isso? Ele começou a investigar. Pensou se podia ser emocional, não conseguiu ligar a nada. Então, ele colocou o segundo tópico, rotina. Quando que ele tinha esse hábito? Ele percebeu que era todo dia às 3:30 da tarde. Então, ele passou a investigar qual que era a recompensa desse hábito. Por que que ele fazia isso? Ele trocou o biscoito por outros alimentos para saber se era fome. Não era. E um dia, ele resolveu dar um passeio às 3:30 e percebeu que a recompensa era a socialização. Então, ele trocou o biscoito por uma fofoquinha na mesa de um colega no trabalho. Não é fácil identificar a recompensa que os hábitos nos trazem. E a gente tem tiques e hábitos, a gente tem manias. Então, dentro desse conjuntinho, a gente vai ter os tiques, os toques, que são os transtornos obsessivos compulsivos. Esses precisam de um acompanhamento especializado, realmente ele tem uma origem psicológica que exige mais cuidado. Mas os tiques é aquela coisa de piscar várias vezes,
ficar balançando a perna. Minha mãe fica extremamente nervosa quando alguém senta do lado dela e fica chacoalhando a perna. E a gente tem os hábitos propriamente ditos, como por exemplo roer as unhas. Roer as unhas é um hábito e não é tão fácil identificar a recompensa desse hábito. Por isso que é um dos hábitos mais difíceis de se tirar, porque para chegar na recompensa que esse hábito traz, exige um belo trabalho. A gente tem hábito que a gente nem sempre gosta muito, embora o façamos no automático. Por exemplo, não sair do celular. Começa com uma escolha. Eu escolho abrir meu celular e olhar uma rede social, mas aquilo se torna um padrão inconsciente. Então, quando a gente é criança, a gente não quer escovar os dentes, por exemplo. A gente não entende que pode dar cárie. A gente não entende por que a gente tem que fazer aquilo. A gente faz porque a mãe está do lado, falando, explicando. O cérebro, ele automatiza o que pode ser repetido e isso é uma economia de energia do cérebro. Ele vai deixando espaço para coisas mais importantes. O funcionamento do cérebro é maravilhoso. Eu estudo um pouco por conta do yoga, mas eu não tenho capacidade de me estender nisso. Então a parte neurológica eu acho sensacional. Realmente tudo explicadinho, tudo tem um porquê, tudo tá ligado ali nas funções do cérebro. Um exemplo de hábito que eu quero dar para vocês, um exemplo meu pessoal, 2 exemplos na verdade. O primeiro, o meu gato sempre dorme, eu tenho 2 gatos, tenho um casal de gatos, e o meu gato macho, ele é muito grudado comigo, e ele sempre dorme aos meus pés, do lado esquerdo da cama. Eu já acostumei, então eu criei o hábito de não levar os meus pés para o lado esquerdo, eu me condiciono a me manter mais para o lado direito da cama. Mas dia desses, eu não sei porquê, ele resolveu mudar de lado. O que aconteceu? Derrubei ele da cama. Eu acordei com barulho e eu não entendi o que era e eu voltei a dormir. Quando eu deitei de novo assim e comecei a pegar no sono, me veio na hora que podia ter sido ele. Eu acordei desesperada porque eu escutei um barulho de alguma coisa caindo e meu gato é muito engraçado. E quando eu olhei para o chão, ele estava parado, olhando para o nada. Acho que ele estava tentando entender o que tinha acontecido. E lógico, eu fiquei desejando que ele tivesse caído daquele jeito, né? Com as 4 patas no chão. Então, como que a gente muda o hábito? Mudando a rotina. Se ele decidir mudar, dormir do lado direito, eu vou ter que mudar o meu hábito dormindo para o outro lado. E isso vai levar um tempo. Então, provavelmente ele vai cair mais vezes da cama do que eu gostaria. Hábito é como roupa. A gente tira e a gente põe. Mas eu gosto de falar que é um macacão de neoprene, né? Porque não é nem fácil tirar e nem fácil colocar. E eu, Marcela, quando eu quero colocar um novo hábito na minha vida, eu preciso escrever, eu preciso colocar luz neon para eu lembrar desse hábito, porque senão eu esqueço mesmo. Então, semana passada, já voltando mesmo no pós-férias, eu ainda tô um pouco lá. Eu tô lá e tô cá. A alma ainda não voltou totalmente. Mas eu comecei a colocar alguns hábitos bons, hábitos saudáveis, que eu sei que me fazem bem. Como, por exemplo, voltei a tomar o shot matinal. Aquela misturinha de limão com gengibre, cúrcuma, pimenta. Eu fiz 2 dias. No 3º dia eu já nem lembrava que eu tinha colocado aquilo na minha rotina. Então, o que eu preciso fazer? Eu escrevo no azulejo da cozinha. Então, fica aí a dica. Coloca despertador, coloca post-it, escreve no azulejo, no espelho. Tudo o que te ajude a lembrar de manter essa nova atividade. Incluir um hábito novo e manter esse hábito não é fácil. Se eu não vejo a recompensa, pior ainda. Então, se a minha saúde está ok,
E eu não vejo porquê, meu cérebro não me leva a um motivo para tomar esse shot matinal, porque eu não estou vendo. Se eu tivesse gripada, se eu tivesse meio ruim de saúde, isso faria mais sentido. Mas como é algo a longo prazo, eu não vou ver o resultado propriamente dito. Na verdade, eu não vou ver um resultado ruim, né? Porque fazendo uma prática dessa, minha imunidade aumenta e eu não vou ficar doente. Mas o cérebro não entende isso. Então, para que a gente coloque esse novo hábito, exige bastante da nossa dedicação a essa nova rotina. E aí, é onde entra o yoga. E ele vai falar pra gente... Ele sempre coloca dentro dos estudos, tem duas palavrinhas que elas estão sempre acompanhadas uma da outra, que é abhyasa e vairagya. Então, abhyasa é a constância, é o hábito formado, ou seja, é a disciplina, é a repetição. Mas a abhyasa não é uma repetição automática, é uma repetição com atenção. E vairagya é o desapego. Eu vou abrir um parênteses aqui para quem gosta de sânscrito e está me ouvindo falar essas palavras diferentes, quem gosta de línguas. Dentro do sânscrito a gente tem algumas consoantes que podem ser aspiradas. Então a gente tem um B como a gente fala, bola, mas a gente tem também esse B que é aspirado, abhyasa. Tá? Então, só um adendo. Tem várias outras coisinhas para falar aqui, mas eu não vou me estender. Então, esse tema, essas duas palavrinhas, elas vão aparecer tanto no Yoga Sutras de Patanjali, como na Bhagavad Gita e como em outros textos. Se eu não entendo a recompensa que eu tenho com a prática do yoga, eu não troco a minha cama quente pelo tapetinho de jeito nenhum. A recompensa da cama quente, ela é imediata. A recompensa do yoga, ela pode ser imediata. Eu posso, assim que termina a minha prática, sentir um bem-estar. Mas a recompensa que a gente busca na prática do yoga não é essa recompensa imediata, é a liberação do sofrimento. No capítulo 6 da Bhagavad Gita, é um capítulo que fala sobre meditação, um capítulo muito bonito, aliás, Arjuna, ele reclama da mente, ele fala que a mente dele é inconstante. E Krishna, que está ali como seu conselheiro, ele fala que é mesmo, assim é a mente, essa é a natureza da mente. A repetição é ver a mente como um instrumento. A mente não é Atma. E aqui eu vou traduzir Atma como o eu essencial. Atma só é, tá? Mas para a gente entender essa não dualidade, a gente precisa falar de dualidade. Então, eu vou colocar o Atma aqui como esse eu essencial que eu sempre falo para vocês, né? Esse ser que é completo, feliz e pleno. Então, esse é o Atma. A mente, ela tem uma lógica. E é por isso que a gente tem reações, tem emoções. Ela tem a capacidade de pensar, de raciocinar de uma forma coerente e consistente. E para isso, ela usa os princípios e as regras da lógica formal. Então, essa é a mente. E entender o vairagya, o desapego, é entender que nada vai me trazer a felicidade que eu busco. Nem a cama quentinha, porque eu quero de novo. Então a sensação da cama quentinha de hoje, ela não perdura. Se eu ficasse com a sensação, eu não precisaria passar pela experiência de novo. Mas como não é permanente, eu busco de novo, e de novo, e de novo. Então, aí que entra esse desapego, aí que entra vairagya. A nossa mente, ela é o nosso melhor amigo, mas ela pode também ser o nosso pior inimigo. Então, a nossa identificação de um ser limitado, a nossa identificação é de um ser limitado. E quando a gente ouve que somos completos, felizes e plenos, parece que, nossa, que doideira é essa, né? Mas esse processo, ele é feito em estágios. Não é algo que a gente dorme e acorda. Não é um texto que a gente estuda e faz sentido. Isso é um processo de alteração de padrão mental mesmo. É isso que o yoga faz. São as ferramentas que ele traz que vai fazer isso acontecer.
Então, abhyasa é o fazer com atenção. No começo, você pode abrir o seu tapetinho, apenas seguir ali os comandos que o professor ou que a professora vai te passar. Você não conhece os movimentos, você não conhece a respiração, mas ao longo do tempo, conforme você for praticando, vai colocando atenção a cada ação dentro da prática, observando. Aprenda a se colocar como um observador. Percebe as sensações, percebe as emoções, percebe os bloqueios, observa e acolhe. Então, é através de abhyasa, dessa disciplina, dessa prática constante, que a gente sai do mecânico e vai para o atentivo, vai para essa prática com atenção. E o que isso faz? É o que eu falei, ele vai trazer a quebra de padrões que nos fazem agir mecanicamente. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a se tornar capaz de impedir algumas situações que a gente não deseja. Então, às vezes, falar de uma forma ríspida, às vezes se ofender com uma forma ríspida que alguém fala, né? Uma fala ríspida de alguém. Então, a abhyasa é o esforço constante e repetido para que a gente alcance a estabilidade mental. E o yoga é a habilidade no controle dessas atividades. Yogas Chitta Vritti Nirodha, que é o controle das ondulações mentais, né? O controle dessas atividades mentais. Mas não é um controle rígido, é aprender que a mente ela é inconstante, como diz Krishna, ela é realmente assim. E a gente aprende a lidar com isso. Então, esse processo, ele é feito em estágios. E eu gosto de falar que a gente só percebe o resultado do yoga quando temos alguma atitude diferente do nosso comum. Uma atitude melhor, claro. É quando a gente está tão bem com a gente mesmo que o externo, ele está acontecendo do lado de fora mesmo. A gente consegue entender essa diferença do que sou eu e do que são os objetos. Então, ouvir uma fala ríspida, ela pode até bater de uma forma que a gente não gosta, a gente não precisa gostar. Mas a minha reação com aquilo, ela vai ser bem diferente. Então, eu logo me toco que aquilo não é meu. E eu consigo pensar entre o sentir e o reagir. A gente passa a não ter mais reações, e sim ações. E isso é muito importante para uma vida de mente tranquila, numa vida onde a gente consegue não estressar com tudo. E essas mudanças de hábito, elas são muito preciosas, porque são mudanças de padrão mental. São mudanças que possivelmente vão ficar permanentes, já que não existe o desver. Eu não tenho como voltar. A ignorância ela é mesmo uma bênção, porque o autoconhecimento ele abre uma porta, ele abre a caixinha de Pandora e nem sempre queremos ver tudo isso, né? Mas só assim estaremos bem conosco mesmos. Então, hoje eu faço, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Não deixe esquecer, anota, coloca o despertador. Então, para que eu mantenha uma disciplina, eu desapego de algo. Toda escolha tem uma perda. Swami Dayananda, que é um mestre de Vedanta, ele não é mais vivo, mas ele é o professor de todos os meus professores e professoras, com todos com que eu estudo Vedanta, Swami Dayananda foi professor deles. E ele falava fake it and make it, ou seja, finge e faça. Mas esse fingir vai lá e faça. Mesmo que você não veja sentido, porque uma hora vai fazer sentido. Então, pega o seu tapetinho e faça a tua prática. Mas coloca aquele olhar observador, como eu falei. E você vai ver que com o tempo não é mais fake, é real. Manter essa rotina de bons hábitos, manter uma rotina, ela é essencial para uma vida organizada. E uma vida organizada, ela vai gerar uma mente organizada. Uma mente organizada gera maior possibilidade de silenciar.
Então, com uma vida organizada, é mais fácil a gente incluir hábitos saudáveis. Não tente mudar vários hábitos ao mesmo tempo. Vai fazendo um por um. E é bom a gente manter o mesmo horário e o mesmo local, principalmente para as práticas, né? De asana, ou de meditação, ou de mantra, porque a mente ela tem aquele reloginho biológico dela, ela vai entendendo que aquele horário, que aquele lugar é para fazer aquilo. Então ela vai entendendo que é a hora do biscoitinho de chocolate. Então que você inclua bons hábitos na sua rotina, que você tire os hábitos que já não condizem com a tua vida hoje. E entenda que o yoga é todo dia, é a rotina de yoga. A recompensa, ela aparece dia a dia. Boa semana, abraços e Hariom! Se você puder, siga a Rotina de Yoga, compartilhe com os amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Isso faz com que este episódio e o podcast chegue a mais pessoas e assim eu consigo trazer mais conteúdos para vocês. Obrigada, um abraço.